Gente, de acordo aí com essa situação que a gente está tendo no Rio Grande do Sul há quase um mês, tem também a questão do emprego, mercado de trabalho, como é que fica? Muita gente perdeu tudo, muita gente não pôde trabalhar, muitas empresas tiveram que fechar ou estão fechadas nesse momento, ainda contabilizando os prejuízos. E é sobre isso que a gente vai conversar agora com uma especialista em liderança e gestão de pessoas, a Ilana Miller. Ilana, bem-vinda por aqui. Boa tarde para você. O Rio Grande do Sul, até o final do ano passado, ele era o 6º estado ali em menor taxa de desemprego. Pergunto para você de que forma isso pode ser impactado e quais são os impactos do mercado de trabalho que a gente pode ter por conta dessa tragédia agora, neste momento, a curto, médio e também longo prazo. Muito obrigada por me convidar para a gente conversar sobre um assunto extremamente relevante. Nós que trabalhamos na área de gestão de pessoas e mercado de trabalho entendemos que nesse momento é um momento de mobilização para ajuda e apoio em condições básicas. Mas eu diria que a gente precisa pensar a médio e longo prazo. E o impacto na empregabilidade vai ser gigante. Hoje mesmo a gente já contabiliza o prejuízo já está sendo comentado que ainda é maior do que da própria pandemia. Então, nós temos que ter ajuda, apoio de empresas de diversos segmentos da região e fora da região. Nós não podemos ficar parados esperando que ali as empresas rapidamente elas vão conseguir chegar ao patamar que estavam. É uma região muito desenvolvida e que precisa de apoio. Nesse momento, entendemos sim que o país está mobilizado e levando recursos que são para necessidade básica. Mas como ficamos depois de amanhã? Estudantes que estão procurando estágio, profissionais que provavelmente algumas empresas, inclusive, estão tendo que recomeçar e não podem manter a contratação deles. Agora, Ilana, a gente recentemente passou pela pandemia, né, que nós vivemos muito isso, a preocupação com a sobrevivência dos empregos. Algumas medidas foram tomadas pelo governo federal, foram tomadas ali para tentar conter o desemprego, mas agora a gente está falando de uma situação muito específica, num estado específico, e que, se é que a gente pode dizer isso, ela consegue ser pior que a pandemia, porque muita gente que corre o risco de perder o emprego também perdeu a casa, ela mesmo também perdeu o lugar onde ela trabalhava. Se ela tinha um espaço, uma empresa, ela também corre o risco de perder. Enfim, o estrago pode ser ainda maior. Políticas públicas, o que a gente viu na pandemia para a manutenção desses empregos, que a gente pode ver agora como ações que sustentem, pelo menos consigam segurar por um período, aquelas medidas de teletrabalho, de jornada reduzida, o que a gente enxerga de políticas públicas que possa salvar alguns empregos no Rio Grande do Sul? Eu penso que é um conjunto, políticas públicas e políticas privadas. Sim, desde o início, né, a gente já está contabilizando aí quase 20 dias desse estrago, dessa catástrofe, ambos vêm se mobilizando. Em termos de políticas públicas, sim, existe toda uma preocupação em relação ao próprio pagamento de impostos, né? As empresas têm momentos que agora elas não vão poder cumprir, né, numa determinada data, e o governo já se mobilizou. E nós tivemos, você falou bem, uma grande escola. O ser humano não pode esquecer que há pouco tempo, anteontem, a gente viveu uma pandemia onde, além de vidas que também foram perdidas, nós tivemos diversos negócios, diversos empregos sendo... nós aumentamos a taxa de desemprego. Por exemplo, a Volkswagen parou de fornecer, parou de receber, né, materiais que vinham de lá, acabou dando férias coletivas aí por 10 dias para os seus colaboradores. Natura também, foi lá outra marca que pediu a questão ativou, né, a questão do desastre climático, ou seja, para ver de que forma ela pode ser ajudada também nesse meio do caminho. A gente tem que lembrar que muitas coisas, muitos insumos, muitos equipamentos, enfim, até para empresas que ficam fora do Rio Grande do Sul, chegam a partir de lá. E são também locais que estão completamente destruídos e não se sabe quando vão poder voltar a fornecer esses produtos, né? De que forma isso impacta também o mercado de trabalho fora do Rio Grande do Sul? Não é um impacto tão grande, mas existe esse impacto, né? Existe, você mencionou, empresas com marcas muito relevantes e que contribuem demais para o nosso desenvolvimento.
né, daqui do país. Então, por isso que eu volto a mencionar que o ambiente, que o empresariado se una ainda mais e se ajude, porque é um momento de socorro generalizado. Você comentou de marcas que são extremamente relevantes e que empregam muita gente. E, como havíamos falado, aprendemos na pandemia algumas práticas, por exemplo, o trabalho remoto. Sim, podemos voltar, a gente não deixou, né, de usar essa metodologia, mas nesse momento eu diria que a gente está vivendo algo pior, né? Então, o trabalho remoto nesse momento não só ele vai ajudar, e sim outras formas da gente parar e pensar. As federações do Rio de Janeiro, de indústrias, federações de São Paulo, elas precisam e já estão se mobilizando para contribuir, inclusive para marcas como essas que você mencionou. Gente, aqui, né, de longe, o que a gente pode fazer é incentivar e, na medida possível, priorizar também as marcas gaúchas, né, comprar de lá, consumir de lá, para poder contribuir com a manutenção dos empregos. Ilana Miller, obrigada pela sua participação aqui no Tarde Band News. Bom trabalho para você, bom fim de semana. Muito obrigada igualmente a você.